vocês é assim, aproveitando que nós estamos num retiro de casais, mas a minha esposa, Sinarinha, está ali, aquela lindinha, preciosa, ela a partir de uns 4, 5 anos atrás, ela não é mais minha ajudadora idônea. Ela é minha cuidadora idônea agora. Eu já estou na fase de ser cuidado. Aí eu gostei, agora há pouco eu fui sentar ali, aí trouxeram a cadeirinha, ela sentou, eu sentei numa normal. Uma irmãzinha muito que disse, não, marido, trocar a cadeirinha, senta aqui, já na idade já... Amém, obrigado, querido. Na idade já permite que você sente uma cadeirinha mais confortável. É verdade. Lembra lá do Salmo 103, quando fala assim que renova as minhas forças como da águia? Mas quando fala isso, fala de fartar de bens na velhice. Precisa de uma certa comodidade. Antes eu dormia no chão. Se eu dormir no chão uma noite para outra, hoje eu estou acabado. Mas quando era novo eu conseguia. Então eu preciso de alguma... Foi até a cadeirinha. Obrigado. Quem foi a irmã que me deu a cadeirinha? Obrigado, viu, querida? Foi muito gentil. Muito boa a cadeirinha. Quando você... Lá atrás, aí minha esposa estava me falando assim, meu bem, não sei se as datas estão... Eu disse, meu amor, nessa idade a gente às vezes junta data com uma coisa com outra, então foi nos anos 80, tudo aquilo ali, nos primeiros anos 80, de 81 até 83, foi o que eu contei ontem. Foi o que aconteceu conosco em Salvador até a chegada do Ivan Baker. Só que o que foi a segunda coisa que Deus nos deu? Primeiro foi ordenar o ensino, ter um currículo. A segunda, como comunicar este ensino. Porque você tem uma série de formas, de maneiras de comunicar, mas Deus tem uma específica. Ele tem uma forma clara e específica de comunicar o ensino dele. Foi assim que Jesus fez, foi assim que os apóstolos fizeram, foi isso que eles nos deixaram como um legado, para nós entendermos a forma de comunicar o ensino ordenado que ele nos deixou. Qual é a forma? Ensino por repetição. Forma e conteúdo. A forma é a repetição e o conteúdo ele é pequeno. Ele é pequeno. Por isso que nós falamos ontem, no final de ontem à noite, eu disse, poucas bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas. Pouca coisa. A catequese foi o que ele nos trouxe. A palavra catequel abriu nos nossos olhos naquele momento. Lá em 1983, abriu a palavra catequel, que é ela não poderia ter sido traduzida, porque ela é traduzida por ensino, ela é traduzida por instrução, ela é traduzida por algumas outras palavras, que você pode escolher a forma, a metodologia, mas não, ela tem forma e conteúdo. A forma é a repetição e o conteúdo é pequeno, para que se possa guardar de memória. Porque hoje nós temos muita coisa na mão. Eu não trouxe para cá, para frente, mas está ali na vocês. Quem está com a Bíblia aí na mão? Porque você tem a Bíblia, certo? Então você consulta, né? Você vai consultar. Eles não tinham, cara. Eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham ela escrita. Eles tinham que guardar tudo de memória. Essa palavra fala que escreve no teu coração. E você disse ontem, bem-aventurado que ouve e lê. Porque tinha uns que sabiam ler e outros não. Só tinha que ouvir. Só tinham que ouvir. Então, aqueles que ouvem e lê essa palavra, bem-aventurado é aquele que ouve e lê a palavra da verdade. Ou seja, eles tinham que guardar de memória. Agora, nós temos todos estes recursos. Hoje está mais o tablet ainda, mais coisa que você vai, pesquisa, bota, joga, puxa e faz. Eu pergunto para vocês, e sejam honestos comigo, quando vocês leem a igreja em Jerusalém, quando vocês leem Atos 2, de 42 a 47, o que você vê? Perseveravam na... Lembra o que está dito ali?
tudo que está escrito ali em Atos 2, 42 e 47, o Espírito Santo tem um poder de síntese violento. Em 6 versículos ele fala a vida toda da igreja de Jerusalém. Te encanta ou não te encanta? Aí eu pergunto, nós temos a mesma exuberância de vida? Sim ou não? Mas nós temos tanto recurso que eles não tinham. E eu penso que é por causa disso. Eles repetiam. Eles repetiam. Eles repetiam. Eles repetiam. Eles repetiam. Eles repetiam. E eles repetiam, e repetiam, e repetiam. Que todo mundo conseguia guardar. Eles não mudavam. Eu fico imaginando, se eu chegasse lá em Jerusalém, no primeiro século, e fosse visitar a igreja, eu encontrasse um irmãozinho lá e disse assim, vocês fazem o que aqui? Eles assim, a gente persevera. Ah, no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se que legal, vocês fazem isso. O que mais vocês fazem aqui? Se a gente persevera. Sim, no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ah, entendi, legal, e o que mais vocês fazem? Ah, você quer saber o que mais a gente faz? A gente persevera. Doutrina, comunhão, partir do pão, orações. Mas era intenso. Porque eles repetiam. Vocês lembram que fala assim, eles encheram Jerusalém da sua... Como é que eles fizeram isso? Panfleto? Tinha. Passando nas esquinas, entregando os panfletinhos, para encher. Não, eles estavam no pórtico, todos os dias, repetindo as mesmas coisas. Que o povo todo da cidade que concorria para ali, ouvia. Eles perseveravam em 4 coisas. Era intenso. E porque eles perseveravam nestas coisas, é que Deus podia fazer o que diz no final desse relato do Espírito Santo sobre a igreja. Deus acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Estão comigo ainda? Qual é a forma de ensino que Deus nos deu de comunicar o ensino? Repetição. Repetir, repetir. E quando Deus nos trouxe isso, eu lembro lá nos primórdios, quando veio isso sobre nós lá em Salvador, alguns de vocês, acho que Diniz é decano lá, Diniz é está lá desde 80, né, Diniz? 80 e pouquinho, né? 82. Então, Diniz lembra, porque não foi aí que começou isso, foi bem um pouco depois, acho que foi final dos anos 80 ou início de 90, ou nesse meados aí. Agora não vou precisar mais de data, porque eu fico olhando para a minha cuidadora idônea, ela pode me dizer que a data não é um pouquinho, um ano depois, que mulher sempre tem data, né? Aí, mas o que era? Nós entendemos que Ivan nos disse assim, você tem que ensinar o irmão mais simples da congregação. O irmão que tem menos estudo ou menos, vamos dizer assim, capacidade de guardar alguma coisa. Se ele entender, toda a congregação entendeu. Vocês têm que falar para esses, comunicar para as ovelhas, não para a girafa. Girafa vai fazer sua pesquisa. A ovelhinha é que você precisa alimentar. Os cordeiros. Então nós começamos com fazer a catequese de repetição. Aí começou as perguntas e respostas. Aí nós começamos com pergunta e resposta. E lá vai, tome-lhe pergunta e resposta. Jesus existiu antes de todas as coisas. O Benito era o nosso catequético. E o Benito ia para frente, para o microfone, aquele grupo todo de irmãos, e a gente disse assim, João, de 1 a 13, Gonçalo, todo mundo junto. Quem chegava, pela primeira vez lá, tomamos um choque. Deixa eu repetir os 8 pontos, lembra?
todo mundo entendendo a mesma coisa. Se você perguntasse quem é Jesus, Jesus é isso. Toda a igreja sabia, porque foi repetido a exaustão. Todo mundo conseguiu guardar de memória. E aquilo que está na tua mente é aquilo que vai descer para o teu coração. E aquilo que permanece no teu coração é o que move a tua ação. Então você precisa. E veio, com o tempo, foi dando isso, e nós entendemos uma outra coisa. Se você quer estabelecer um padrão na igreja, o padrão, ele só se estabelece com radicalismo e repetição. Sim ou não? Sim. Porque se não é radical, você começa com um jeitinho para cá, um jeitinho para lá, não existe mais padrão. Você vai nas empresas que fazem peças, ela tem um padrão, ela tem um tamanho universal, ela tem a medida correta, ela não pode sair daquela medida, senão ela não vai encaixar. Então a igreja, tem padrões, e precisa o padrão de Deus sobre nós. Para ter um padrão tem que ser radical e repetitivo, porque a repetição é que vai criar o hábito. É ou não? Então você tem um padrão, quer estabelecer um padrão, quer comunicar um ensino, você tem um currículo, a forma de comunicar esse ensino é através da repetição, essa repetição com poucas coisas bem aprendidas, bem transmitidas, bem praticadas, bem transmitidas, você tem que ter uma forma de fazer isso, nós tentamos fazer, então foi feita a catequese, a repetição, nós repetimos os 8 pontos de Jesus, depois nós repetimos sobre a porta do reino, depois nós repetimos o que é ser discípulo, depois falavam sobre o propósito eterno, tinha toda a catequese do propósito eterno, perguntas e respostas, a igreja sabia tudo de memória. Eu lembro de um fato, uns discípulos estavam vinculados comigo, relacionados comigo, e um deles eu fiz a pergunta: o que aconteceu quando o homem pecou? E a resposta era: o homem se tornou inútil para o propósito de Deus. E eu perguntei para ele: o que aconteceu quando o homem pecou? Ele falou: rapaz, uma desgraceira. Ele esqueceu a frase. Mas foi uma desgraceira. Até hoje a gente está penando. Acabou o encontro de discípulos. A gente rolou no chão, caiu no chão, acabou o encontro, acabou a seriedade do encontro. Até hoje eu não esqueço, quando perguntam assim: o que aconteceu quando o homem pecou? Esse rapaz, desgraceira. Foi uma confusão que eu criou com isso. Mas a forma é a repetição. Nós temos que resgatar isso, igreja amada do Senhor. Nós temos que aprender a guardar de memória. E eu tive um sonho, enquanto essas coisas todas permeavam nossa mente, eu tive um sonho. Qual foi o sonho? Eu tive um sonho assim, que eu estava com a Bíblia de cabeça para baixo. E eu pegava a Bíblia no sonho de cabeça para baixo. Por que está de cabeça para baixo? Senhor, por que está de cabeça para baixo a Bíblia? Eu não consigo ler a Bíblia direito. Aí Deus me deu a seguinte frase: vocês confiam mais nas explicações de vocês do que na repetição da verdade. Uma bomba. Devemos confiar mais, igreja, na repetição da verdade do que nas explicações que nós temos disso. Que o Espírito Santo é suficiente dentro de você para te levar a toda a verdade. Repetição. Repetir. Eu lembro que um irmão, Rubinho, experiência em que eu nunca mais esqueci. Ele tinha uns discípulos e ele ligou para o discípulo dele, relacionado com ele, e disse assim para ele: eu tenho uma palavra de Deus para ti. O discípulo do outro: como é que você faz se um de nós liga para você, um irmão que você tem grande consideração, assim: eu tenho uma palavra de Deus para te dar. O que você faz? Desculpa. Diga aí, meu irmão. Fala. Ele falou assim: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Eu disse: amém, querido, amém. Obrigado. Deus abençoe. O que mais? Não, é só isso. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Amém.
Passou uns 3, 4 dias, ele ligou para esse discípulo. Disse, oi, querido, tudo bom? Tudo bom? Tudo em paz? Tá jóia? Tá bem? Então, estou tendo trabalho. Tem uma palavra de Deus para ti. Outra? Diga aí, qual é a palavra? Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Ele disse, amém, querido? Obrigado. Passa mais 5 dias. Aí tem uma palavra de Deus para te dar. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Pela 5ª vez ele disse, querido, que começa assim, né? Querido, amado, precioso e abençoado. Vai crescendo chama de querido, está na fase boa ainda. Amado, a fase já mudou um pouco. Precioso, o negócio está ficando pesado. Agora, abençoado, aí já foi. Ele já está na fase do querido ainda. Querido, você só está me dizendo, faz 5 vezes ou mais que você só me diz que maridos amam. Essa é a única palavra que você tem de Deus para mim? Eu disse, não, eu tenho outras. Mas enquanto você não viver essa, eu vou só te dar essa. Vocês entendem, maridos? Precisa eu pregar aqui sobre família. Está lá escrito, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Se dedique a isso. Cumpra o teu papel. Agora, a repetição vai te ajudar a isso, a lembrar isso. Como é que eu vou lembrar isso olhando essa preciosa, não vou falar de preciosa não, amada, não, também não, querida. Como é que eu chamo? Porque querida está na fase tal, abençoada, docinho, meu docinho, eu chamo de docinho mesmo, meu docinho. Como é que eu vou conseguir lembrar esse padrão? Que padrão tem que ser radical e repetitivo. Eu procuro, não vou dizer que é 100%, mas sabe o que eu procuro fazer? Eu estou em casa, ela passa, eu digo assim, eu tenho que amar essa mulher, eu tenho que tratá-la sem amargura, e eu tenho que tratá-la como parte mais frágil. Eu fico fazendo a repetição, porque senão o dia a dia, as situações me tiram. Isso. E uma das coisas que eu disse para minha esposa nessa repetição, eu disse para ela assim, meu docinho, eu não dou conta, viu? Eu não dou conta de te amar como Cristo amou a igreja, eu não dou conta de não tratar com amargura, eu não dou conta sozinho. Mas ele veio habitar em mim. Então eu já não tenho esse viver na carne, eu vivo pela fé. Então, nele, dependendo dele, eu posso viver essa verdade. Me ajude a viver essa verdade. Mas é a repetição, porque o dia a dia, o acúmulo de coisas, ou a aceleração das coisas te tira o foco da essência. E você reage, você fala de uma forma errada. Mas por quê? Porque não há uma repetição constante e contínua. Eu falo sobre, estou na repetição, tá? Estou dentro desse tema, estão comigo ainda, né? Estou exemplificando coisas, tá bom? A forma como Deus nos deu a comunicar o ensino é a catequese. Aí o que acontece? Você pega, e eu entendi que Deus tem uma expressão lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz, consoleis os desanimados. Lembra dessa expressão? Consoleis os desanimados. A palavra consoleis lá é falar de novo com doçura. E desanimado não significa que o cara está meio... É alguém que tem mente fraca, é débil mental. Ele não consegue guardar por muito tempo a mesma coisa. Ele não consegue permanecer nela. Porque ele tem uma mente fraca. Quando usa a expressão débil mental, você pensa que a pessoa é desprovida. Não, ele é débil na mente, só isso. Ele tem uma mente débil
porque ele não consegue guardar muito tempo. Então você fala algo para ele da verdade e ele se anima com aquela verdade, mas passa 2, 3 dias ele não lembra mais daquela verdade. Então, em vez de eu chegar para ele, como é que você não lembra? Ele diz assim, com palavras doces, querido, você lembra que há 3 dias atrás nós falamos isso? Oh, é mesmo, isso. Ele é animado de novo, mas 3 dias depois tem que dizer para ele, lembra que 3 dias atrás nós falamos isso. Porque ele não guarda por muito tempo. Mas eu descobri que Deus me considera débil mental. Porque ele repete faz 51 anos as mesmas coisas para mim. Eu preciso dessa repetição. Eu necessito que me seja repetido. E eu vou mostrar aqui que Jesus fez assim e que os apóstolos fizeram assim. Não é invenção nossa, não. Vocês lembram do sermão chamado Sermão do Monte? Mateus 5, 6 e 7? Que é um dos mais conhecidos, né? Todo mundo fala em verso e prosa sobre ele, o Sermão do Monte. E eu provo que Jesus repetiu aquilo. E repetia aquilo mais uma vez. Ele não falou só uma vez. As bem-aventuranças, ou o que segue. Se vocês abrirem Mateus 5:1, ele fala assim, que ele subiu ao monte e falou aos seus discípulos. Se vocês abrirem Lucas 6:17, vai falar que ele estava numa planura, e quando segue o que discorre, são as mesmas coisas. Jesus repetiu muitas vezes aquelas verdades. Tal ponto, ele repetiu tanto, que eles conseguiram anotar. Eles não psicografaram, não. Não chegou um dia lá e pensou, não foi assim, não. Jesus falou tantas vezes que eles guardaram de memória e entenderam que aquilo era muito importante de ficar registrado. Então Jesus repetiu o ensino para que eles pudessem retê-lo e guardá-lo. E ele disse, quando o Espírito vier, ele vai guiar vocês a toda essa verdade, a toda a verdade. Eu lembro de uma situação com isso, 83, Marcos e eu estamos em Porto Alegre falando sobre estas coisas que Deus já estava nos ministrando ao coração. E um pastor americano estava lá. Ele veio falar comigo. Em 94, eu estava no norte do Brasil. Eu estava num retiro, ministrando, e esse pastor estava lá. Quando terminou o retiro, ele me procurou. Chamava Tiago, James. Ele me procurou e disse, Mário, em 83 eu te ouvi falando lá em Porto Alegre. E agora em 94 eu estou te ouvindo falar aqui em Rondônia. E tu está falando as mesmas coisas. As mesmas. Mas eu já mudei, eu já fui, já vim, eu já inventei coisas e tal. Como é que é isso? Aí eu virei, querido, que toda vez que eu leio Mateus 5, 6 e 7, eu leio a mesma coisa. Ou muda? O que muda é que talvez você se aprofunde um pouco mais naquela verdade, compreenda um pouco mais dela, mas é a mesma verdade. E nós não podemos nos cansar de ouvir mais de uma vez todas as coisas. Se você quiser depois, só para anotação tua aí, anota aí, eu não vou entrar aqui porque eu vou me estender muito, e eu não quero estender demais. Anote aí onde aparece a palavra catequel, catequese, que foi de onde nós tiramos isso. Lucas, capítulo 1, versículo 4. Lucas 1, 4. Atos 18, 25. Atos 18, 25. Romanos 2, 18. Romanos 2, 18. 1 Coríntios 14, 19. 1 Coríntios 14, 19. Gálatas 6, 6. Gálatas 6, 6.
Estão comigo ainda? Me suportam mais um pouquinho? Tranquilos? Primeira coisa que Deus nos deu foi ordenar o ensino, nos dando um currículo. Depois Ele não só nos deu um currículo, um ensino, mas Ele nos ensinou a forma de comunicar, que é através da repetição. A repetição é a forma e o conteúdo é pequeno. Tu sabe o que é doutrina? Você está bem atento, viu? Gostando de olhar para você aqui, você está me animando. Tu sabe o que é doutrina? Doutrina são mandamentos claros. Isso é doutrina. O que acabei de dizer, maridos, amai vossa mulher, isso é uma doutrina. Filhos, em tudo obedecer vossos pais, isso é uma doutrina. Honra teu pai e tua mãe, isso é doutrina. Tudo que é um mandamento, tudo que depois que você lê, vem na tua mente, como eu faço isso, isso é doutrina. Tudo. Qualquer coisa que você lê na palavra assim, mas como é que faz isso? Isso está trazendo uma doutrina, porque a doutrina te leva a uma prática, a uma ação. A verdade não te leva a uma ação, porque você não pode ter uma ação na verdade. Jesus foi crucificado, eu não tenho uma ação, ou eu creio ou não creio que ele foi crucificado por mim. Mas amar a esposa eu não tenho que só clicar, eu creio que eu tenho que amar a esposa, mas não ama. É uma ação, a doutrina demanda uma ação, a verdade demanda você, é uma convicção, a verdade é uma convicção. E a doutrina é uma ação. Estão comigo ainda? Então qualquer destas coisas, nós entendemos que tem que ser repetidas. Eu tive uma experiência em 1980 com isso, apesar de não ter entendimento ainda da palavra catequel, da repetição de tudo, mas eu tive um vislumbre disso em 1980, quando nós fizemos um retiro de 20 dias com Ivan Baker e com Orville Swindle. Você já participou de um retiro de 20 dias? 20 dias aqui, sem sair dessa chácara aqui, 20 dias juntos. Rapaz, era palavra de manhã e palavra à noite. Ivan Baker pregava de manhã sobre toda a estratégia, propósito, estratégia de Deus, tudo e tal. E à noite o Orville Swindle falava de família. Eu tenho um caderno escrito. Está lá em casa, eu escrevi a lápis. Eu tenho esse caderno até hoje. Tudo que eu ouvi lá. Nós pegamos as 20 fitas das 20 pregações do Ivan, as 20 fitas das 20 pregações do Orville Swindle, era fita cassete na época ainda, era 1980, maio de 1980, e nós ouvimos por baixo, cada uma delas 30 vezes ou mais. Nós transcrevemos para entender. Mas lá o que mais me encantou não foi isso. Ivan Baker me encantou. Eu tive uma tarde que eu tive o privilégio de poder estar no quarto batendo um papo com ele individual. Ele não estava passando bem, mas ele estava só deitado, e eu pedi para estar com ele. Parecia que eu estava com Paulo. Não era Jesus não, né? Porque não vou assim, tanto assim, não era Paulo. Eu era jovenzinho, tinha 23 anos aí. Eu estava ali super animado com ele, conversando e tudo e tal, mas não foi isso que mais me encantou. Foi na pregação, foi um discípulo que estava com ele, que tinha um jeito assim, cabelo bem lambido, bem liso, preto, cortado tipo arredondado assim, parecia um índio. E esse rapaz sentava comigo no café, no almoço e na janta. Ele resolveu sentar comigo no café, almoço e janta, todos os dias. Então, 3 vezes 20 dá 60 momentos. E ele sentava na minha frente no café, a primeira vez sentou, disse, oi, tudo bom, prazer e tal. Eu sou Itália, hablo espanhol, e eu não falava muito, pero entonces entendi um pouquinho. E quando ele falou comigo, ele disse, el arrepentimiento es pá, 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 pá. El bautismo, pá, 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 pá. El Espírito Santo, pá, 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 pá. E a ressurreição, e não sei o que lá, e lá vai, e o marido, e a esposa, e os filhos, e a criança de los filhos, e ele pegou e falou tempão, ele de memória, toda a doutrina. Chegou no almoço, sentou na minha frente e disse, el arrependimento, como se eu não tivesse escutado nada.
e bautismo, e fé, e pá, e vem marido, tudo, e o trabalhador, e as finanças, e tudo. Janta. El arrependimento. Minha irmã também, eu digo assim, ele tá achando que eu sou o quê? Mas já entendi. Débil mental. Eu já entendi. Ele me falou de manhã, no café da manhã, ele arrependimento. Rapaz, eu saí daquele retiro, ele arrependimento e el bautismo. Rapaz, eu tava fervendo com aquele negócio da intimidade. Mas o que me chamou a atenção? Aquela repetição gerou em mim um desejo, que eu creio que eu persegui, sem entender naquele momento que era catequel. Eu tinha uma prática anterior, eu vou contar ela aqui, que eu acho que é a melhor forma de se catequizar. Mas eu saí dali dizendo assim, eu vou guardar de memória toda a doutrina de Cristo. E eu sei para me dedicar a isso. Tem alguns irmãos que me conhecem mais de perto, que falam assim, Mário, tu fala tudo por número. Viram que eu falei agora há pouco aqui? São 5 coisas que, uma denominação, são 5 palavras importantes de você entender. São 3 coisas que fala para o marido, são 2 coisas que fala para os filhos, são 5 práticas. Isso me ajuda a guardar, memorizar, a guardar e a comunicar. E a forma, eu voltei pegando fogo com aquilo. E em Salvador nós chegamos, Marcos, e quando eu cheguei em Salvador, Marcos já estava aqui, eu chego e eu falo sobre ele, arrependimento. Claro que falei sobre arrependimento, falei em português. E foi na denominação do pai da Zoé, que o Lauro era pastor anglicano, e me convidou para pregar no domingo, e eu preguei sobre arrependimento. Marcos estava assim, nas primeiras filas, depois levantou e virou para mim assim, cara, hoje eu entendi o que é arrependimento. Eu disse, pois é, rapaz, depois tu me explica direito, eu sei falar sobre o arrependimento. Dizendo tudo sobre o arrependimento. Claro que eu estou brincando, né? Já tinha tido um entendimento. Mas foi pelo quê, meu irmão? Por causa da repetição. A repetição, quando te leva a você guardar, é a matéria-prima para o Espírito Santo produzir a transformação. Que é a verdade. Estão comigo ainda? Agora, sabe qual era a melhor maneira que eu usava? Já lá atrás, como discípulo do Moacir, eu não tinha ideia de que isso era catequese. Eu estou falando que a catequese, a revelação veio nos anos 80 para nós. Mas eu fazia algumas coisas que tinham a ver com isso, mas eu não sabia que era isso. Por exemplo, Moacir, que era discipulador, foi discipulador do Marcos e meu, o Moacir era muito didático, o Moacir era mestre na palavra. Ele sabia e ministrava de uma forma ordenada, clara e profunda. Eu, quando eu ouvia o Moacir, eu não ouvia só para eu guardar, eu ouvia também para eu transmitir. E sabe como é que eu fazia? Você é professor? Não. Sabe como é que eu fazia? Terminava o encontro, coitado do primeiro irmão que passava na minha frente, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. O primeiro que passava na minha frente disse, rapaz, tivemos um encontro hoje com o Moacir falou pá. Mas foi, rapaz, foi. Passava o segundo, disse, rapaz, um encontro lá com o Moacir, Ou seja, eu estava transmitindo, falando, mas eu estava me catequizando. Já no quinto, eu já tinha agregado coisa que fazia parte mesmo, que ele não tinha dito, mas fazia parte, podia agregar aquilo, porque eu estava repetindo. Quanto mais tu repete, mais Deus vai te aprofundando naquela
verdade. Estão comigo ainda? Amém. O que Deus nos deu? Ordenar o ensino e a forma de comunicar, que é a repetição. Vamos resgatar isso, igreja. Amém. Mas não é a repetição de uma frase, duas. É falarmos o mesmo ensino algumas vezes, ou várias vezes, ou muitas vezes, até que todos memorizem o que ensino todo. Por exemplo, hoje de manhã eu perguntei, vamos fazer a catequese? É bom que alguém levantasse assim, você falou a primeira coisa foi isso, depois você falou 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 isso. Porque sabe por quê, irmãos? Se não acontecer isso, todos nós estamos perdendo tempo aqui. Tanto eu quanto vocês. E eu andei muito desesperado de novo com retiros. Abro meu coração para vocês. Muito. Ano passado eu tive 3, foi ano passado, eu acho, amor. Acho que foi ano passado. 3 retiros de solteiros. Em 3 lugares diferentes do Brasil. Eu fui com um desânimo. Um desânimo. Mas eu fui honesto com os irmãos. Irmãos, eu estou bem desanimado. Não tenho ânimo nenhum para pregar aqui. Não muda nada. Não acontece nada. Sabe como é que eu vejo retiros hoje? Abre um parênteses na tua vida. Vem para o retiro, fecha o parênteses e segue igual. Então eu desanimei. Para que eu estou aqui à frente falando? Os irmãos estão vindo, coitados, tem que suportar a mim falando. Então eu me desanimei muito de não haver uma repetição, de eles não ficar na mesma coisa ali. Então aqui eu disse assim, eu vou falar sobre quais foram as coisas essenciais que Deus nos deu, que nos trouxe até aqui. Foi ordenar o ensino, ter um currículo, então vamos continuar tendo um currículo, vamos trabalhar esse currículo, vamos entender esse currículo, vamos comunicar esse currículo. Como? Através da repetição. Ponto 1, repetir, repetir, repetir. Minha esposa, quando chegou em Salvador, nós estamos falando há 1 ano sobre arrependimento. 1 ano nós falamos sobre arrependimento. Não tinha outro assunto com a igreja. E quando os irmãos pensavam que nós íamos trocar, nós lembramos até o nome desse... O título a gente lembra. Marcos e eu chegamos e dissemos para os irmãos, irmãos, infelizmente nós não vamos trocar ainda arrependimento. 1 ano. Até a igreja toda entender e guardar. Nós perdemos essa essência. Nós estamos dando chute para tudo que é lado. E não é só nós que estamos dando chute para tudo que é lado. Essa miséria no celular está acelerando a mente de todos vocês, sem vocês perceberem. A nossa. Você não ouve. Não precisa levantar a mãozinha santa, não. O áudiozinho não é no 1 que você ouve, não. É um e-mail. E se a pessoa é meio assim, boring mesmo, você botar no 2. Porque é uma ação diabólica para acelerar a tua mente. Para que você não consiga guardar mais nada. As próprias notícias, elas são propositadamente colocadas uma coisa boa, uma ruim, uma ruim, uma boa, boa, ruim, 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 para que você fique com tudo na mesma medida. É uma ação diabólica para destruir nossa mente. Para fazer como diz lá, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, 2 Coríntios 11, 3. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia e tirou ela da simplicidade e pureza devida a Cristo. E com o que ela enganou a Eva? Conhecimento. Se você conhecer o meu, você vai conhecer o bem e o mal, você vai conhecer tudo.
ser como Deus. Você vai ser como Deus. Como Deus pensa isso. E a mente vai sendo deturpada. Então comigo? Vamos voltar a isso, amados. E eu vou dar alguns textos aqui, aí sim eu vou pedir que a gente leia. Eric, você está com a Bíblia aí no teu? Tu pode fazer a leitura, querido? Você está com o microfone também? Para não ficar só minha voz, aí os irmãos vão enjoar da minha voz aqui. Por favor. Mostrar que os apóstolos tinham essa prática, não é uma invenção nossa, nós tiramos da Escritura, buscamos lá como comunicar a verdade, como comunicar a doutrina. Não, vamos para outro. Filipenses 3:1. Aqui peguei duas cartas de Paulo, uma de Pedro e uma de João. Tá? Então, numa das cartas de Paulo, Filipenses 3:1, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, eles tinham essa prática. Vamos ficar no mesmo. Não inventa. Não inventa. Alguns operadores da casa gostam de inventar. Não inventa. Fica no simples. Fica nessa repetição simples, que isso é que vai fazer com que você guarde, mantenha a simplicidade e a pureza devida a Cristo. Tudo é relativo, meu irmão. Tudo relativizou. No meu tempo de jovem, quando falava alguma coisa, falava de algumas coisas, dizia assim: o que Jesus disse sobre isso? Essa era a nossa pergunta. O que Jesus disse sobre isso, ou qualquer tema? Jesus falou sobre isso? Já posso falar sobre isso? Agora não. Agora é assim: o que você pensa sobre isso que Jesus disse? Cada um tem a sua? Essa é a minha. Você já ouviu isso? Essa é a minha fé. Pastores que a si mesmos se apacentam. Mas nós vamos falar nisso na terceira coisa que Deus nos deu. Falar um pouquinho sobre isso. Romanos 15, 14 e 15, Eric, por favor, querido. Romanos 15, 14 e 15. Eu abri, Romanos 15, 14. Perfeito. Vamos lá. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Estava trazendo de novo, repetição. 2 Pedro 1, 12, 13 e 15. 2 Pedro 1, 12, 13 e 15. 12, 13 e 15. Vamos lá. Por esta razão, sempre estarei orando, ou sempre estarei pronto para trazer-vos lembradas acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Repetição. Amém. 1 João 2, 21. 2, 21. Vou te enviar tudo. Porque aí
tiver tudo de novo. Escrevi aqui, vou escrever. Vamos lá. 1 João 2:21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Estava escrevendo a mesma coisa, né? Que já tinha dito. Né? Então eles primavam, eles entenderam que a forma de comunicar o ensino é pela repetição. Repetição é a forma, conteúdo ele é pequeno. Amém? Para que possamos guardar de memória. E aqui eu termino, para a alegria de muitos. Está no fim. Quero dar 3 razões para repetir o ensino na igreja. 3 razões para repetir o ensino na igreja. Primeira, para perseverar. Lembra lá? Nós o que? Perseveramos na doutrina. Então a repetição é boa para perseverar. E tem um texto que Jesus fala lá em João que diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Isso é perseverar, é permanecer na palavra, é não viver de ondas. Então, quando se repete, te ajuda a você fazer o quê? Perseverar, permanecer naquela verdade. Então, o ponto é esse. Então, quando eu escuto uma pregação pela primeira vez, eu nunca ouvi sobre aquilo, a pergunta que surge no meu coração é: como é que eu pratico isso? Ou, parafraseando a Bíblia, o que fazer, irmãos? Sempre tem que ter essa pergunta no coração daquele que é um discípulo que quer perseverar guardando as mesmas coisas. Quando ele ouve, o que eu faço com isso? Como é que eu pratico isso? Como é que eu vivo isso? Tem que vir no meu coração. O segundo motivo para ter a repetição é ver se estamos praticando. Eu já ouvi essa. Aí eu começo a falar aqui sobre papel. Aqui o Caleb ontem esteve lá em feira, né, Caleb? Tipo, o Mário vai repetir o que falou lá em feira, de novo, vou ouvir de novo e tal. Até o Mário não está repetindo o que falou lá em feira. Nós começamos a falar dos motivos pelos quais nós temos que fazer todas essas coisas. Mas ele estava animado, mesmo sabendo que eu podia falar as mesmas coisas que ele já ouviu. Porque ao repetir algo que você já ouviu, se eu estou repetindo, e se você está indo em 2, 3 lugares diferentes, você vê que aquele que vai trazer a palavra está falando a mesma coisa, você tem que parar, em vez de você dizer assim, já ouvi. Dizer assim, será que eu estou vivendo isso mesmo? Deus está insistindo tanto com isso comigo. É a 4ª vez que eu escuto a mesma coisa. Então é para ver se eu estou praticando. Primeiro é para eu perseverar, manter. O segundo é para ver se eu estou praticando. E eu falei agora, o Amel perguntou, mas você está fazendo caminhada? Que eu sempre gostei de fazer caminhada. Esse ano eu não consegui fazer caminhada. Por isso, talvez seja porque eu estou levantando as cadeiras meio guenzo, assim, estou um tempinho parado de fazer caminhada. Mas eu faço minhas caminhadas, eu vou escutando pregações. E aí 1 hora, né? Tem uma pregação de 1 hora, vou revendo. Aí um irmão curioso perguntou, Mário, você escuta quem? Eu digo, um tal de Mário Fagundes. Ele disse, rapaz, você gosta muito de você, né? Eu disse, não, querido, não é que eu gosto muito de mim, não. É que eu quero ver se eu continuo vivendo aquilo que eu falo. Eu preciso. Falei algo há 10 anos atrás, eu continuo vivendo essa mesma verdade? Ou foi uma pregação legal, bacana? Então a repetição, ela me ajuda a perseverar, a repetição me ajuda a eu ver se eu estou praticando, se eu permaneço naquela prática. E o terceiro motivo, aí a pergunta aqui, se eu já ouvi, eu botei algumas perguntas, se eu já ouvi mais de uma vez, a pergunta deve ser assim, eu continuo na mesma prática? Eu já esqueci de algo dessa prática? Ou eu já esqueci tudo?
dessa prática, eu não pratico mais nada disso aí. Quando eu já ouvi mais de uma vez. E o último motivo é fazer os ajustes necessários, é a avaliação para fazer as correções que eu preciso fazer, já que eu estou ouvindo de novo. Eu vou fazer toda a correção necessária daquilo que eu não estou vivenciando ou praticando ainda. Fazer as devidas correções na minha prática. Aí a pergunta que surge é: estou praticando corretamente isto? Esse é o C, fazer os ajustes. Isso é a terceira coisa, fazer os ajustes necessários. Retornar à prática, ou retomar a prática. Se eu estou... Então, hoje de manhã, o Vilmo nos lembrou aqui, o Eric trouxe também, falando assim que as misericórdias se renovam. A grande graça de Deus para nós é que eu posso começar tudo de novo hoje. Aleluia. Amém. Então, não pode ser pesada a palavra. Ela sempre é um ânimo. Amém. Mesmo que ela me confrontou. Mesmo que ela tenha me confrontado. Mesmo que a gente fale alguma coisa que não bateu legal para você. Que te pegou em alguma coisa. Não receba mal. É amor de Deus. É cuidado do Pai. Para nos aperfeiçoar. Amém? Então, a primeira coisa que Deus nos deu foi ordenar o ensino. A segunda coisa que Deus nos deu foi como comunicar esse ensino, através da repetição. Amém? Podemos dar um minuto para o Espírito Santo? Ore aí no teu lugar, meu amado. Paizinho amado, não nos deixa perder, Senhor, a simplicidade. Amém. Ajuda que nossa mente não fique acelerada, Pai. Que possamos resgatar a alegria de meditar na Tua Palavra. De memorizar a Tua Palavra, Senhor. De guardarmos em nossos corações, de vivermos no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Nós não venhamos a perder aquilo que Tu nos deu desde o início, Senhor. Tenhamos um ensino ordenado, tenhamos um currículo claro, saibamos o que dar para os novos, depois para os que estão crescendo, para os mais maduros. E nos ajuda, Senhor, a transmitir através da repetição, até que todos guardem as mesmas verdades. Amém, Senhor.